essa é a previsão das cartas do tarô para o final de semana, sábado e domingo, dia 30 e 31 de maio de 2026. Meus consagrados, vamos entender aqui juntos, então vou compartilhar com vocês a minha interpretação das cartas nas finanças, na área profissional, na área amorosa, na saúde, na espiritualidade e para que nós possamos entender melhor como lidar melhor com essas situações do nosso dia, como poder, né, entender e, enfim, aqui vamos entender juntos. Então já segue, já clica aí no sininho para você ativar as notificações também, não perder nada. E é o seguinte, começando aqui pelas finanças, nós temos o 2 de bastos. E o 2 de bastos nas finanças, ele vai nos pedir, assim, né? Nos pedir não, ele vai nos trazer, na verdade, essa tendência, uma postura, uma inclinação a nós pensarmos bem antes de fazer algum investimento, pensarmos duas vezes antes de realizar um gasto, ou enfim. Porque de fato aqui, né, o 2 de bastos mostra um momento onde nós estamos em espera, estamos em aguardo, estamos de repente tanto aguardando para tomar uma decisão, tanto aguardando também a chegada de recursos, tá? Pode ser que nós estejamos esperando também alguma, algum recurso previsto, tá? Alguma notícia também que pode, de repente, de alguma forma interferir, né? Influenciar nesse recurso, tá? É bem provável aqui, né, com o 2 de bastos, que a gente precise principalmente ter uma postura mais calma para poder analisar as nossas decisões nas finanças. Porque aqui nós precisamos realmente ser bem estratégicos para considerar todos os prós e contras que nós podemos encontrar nas finanças, nas nossas decisões, nos nossos negócios, tá? E o que acontece? Aqui também é bem improvável, né, que talvez a gente tenha alguma, como é que eu vou te dizer? Bem provável que nós tenhamos, assim, de um fluxo estável, tá? Um fluxo estável, talvez um pouco mais lento, tá? Mas não traz uma preocupação, assim, específica, né? Pode ser que talvez a gente esteja realmente voltados a alguma decisão ou esperando alguma coisa mesmo. E aqui na área profissional nós temos o Cavaleiro de Espadas. E o Cavaleiro de Espadas, ele pode ser de repente, né, significar um trabalho onde nós vamos precisar de repente utilizar das tecnologias, assim, né, de algum tipo de informação, de algum tipo de programação, né? Ou até mesmo pode ser que a gente precise escrever algum texto ou criar alguma coisa assim nesse sentido, né? Que vai de repente, até inclusive, eu tava pensando que nesse final de semana eu tinha programado para arrumar editar e postar inclusive uns itens novos do meu catálogo, que são tiragens assim que eu já estou fazendo, né, que eu já estou realizando, mas não estão disponíveis no catálogo. Então isso fecha bastante aqui com a previsão do Cavaleiro de Espadas, porque eu vou estar lidando, né, com gráfico, com elementos né, que envolvem a questão da internet, de dados, de criação de informações e tal. E pode ser, né? Pode ser que de repente você esteja fazendo aí, de repente, ou até esteja trocando alguma ideia, conversando com alguém, né, no trabalho, de repente até fazendo um trabalho remoto. Pode ser que você trabalhe de home office, por exemplo, né? E o Cavaleiro de Espadas, no geral, ele traz assim a nossa vontade e a atitude de fazermos essas coisas assim com determinação, sabe? Nós vamos estar bem focados e determinados no que a gente precisa fazer no nosso trabalho nesse final de semana, né? E aqui na área amorosa, nós temos a Rainha de Copas. E a Rainha de Copas, ela traz essa sensibilidade toda que nós vamos estar dispostos tanto com os outros quanto com nós mesmos, né?
E, assim, a Rainha de Copas, ela vai simbolizar no nosso final de semana as nossas relações tendo um espaço maior para falarmos, né, talvez assim, sobre sentimentos, para compartilharmos sentimentos, para estarmos envoltos em situações assim, né, de tipo, cuidando tanto de nós mesmos também, né, pode ser que a gente esteja dedicando uma atenção, um carinho para nós mesmos e para os outros, sabe, para as coisas ao nosso redor. A Rainha de Copas traz uma energia muito positiva no que concerne a carinho, afeto, então é um final de semana que você pode, de repente, ter uma expressão de afeto, é uma demonstração de afeto de alguma amiga, de alguma pessoa. Provavelmente pode ser uma figura feminina aqui, pelo que a gente vê, né? E na saúde, na espiritualidade, nós temos a temperança, tá? E a temperança, ela vai nos falar sobre nós sabermos lidar com determinadas situações, e na saúde isso vai refletir como a forma que a gente lida com as situações assim que precisam de tempo, principalmente coisas de recuperação, né? Por exemplo, alguma cicatriz, alguma coisa. Tem essas coisas assim que demoram um pouquinho mais, né, para melhorar e tal. Então a temperança fala sobre essas questões assim de ter essa paciência também, né, para que realmente, né, tem coisa que demora, tem coisa que às vezes precisa todo um processo para tanto para cicatrizar, para curar, para melhorar, para regenerar, né? E também como a temperança traz aqui nessa essa questão aqui dos cálices e tal, eu vou lembrar de vocês, vou lembrar para vocês que eu vi um vídeo de uma médica que ela estava falando que agora no inverno, olha só como pode, né? Agora no inverno a gente tem que tomar bastante água para não correr risco de ter de repente, né, um infarto, alguma coisa. Por quê? Porque o nosso sangue ele começa a engrossar, e a gente não tomando muita água fica mais difícil ainda, né? Do sangue circular e tudo mais. Então, né, a grosso modo explicando aqui. E olha só, e eu pensava que era mais importante tomar água no verão, assim, que eu imaginava que a pressão atmosférica, assim, também influenciava, né, e tal. E, nossa, olha, é tão importante tomar água no inverno quanto no verão, gente. Então, bebam água, tá? Tomem água, bebam água, se hidratem, tá? Porque realmente, né, tem a questão toda, a questão do a questão renal aqui que a gente vê, e tem também essa questão da circulação, da própria circulação, né? Então veja como é importante. E aqui na espiritualidade, essa energia vai nos falar, sabe do quê? Me conta aqui se você já passou por alguma situação onde você teve uma experiência assim que te exigiu muita paciência, muita calma. Foi difícil, foi complicada, foi assim, talvez até demorado de passar, mas depois lá adiante, lá na frente, quando você se deparou com uma situação, uma determinada situação, você percebeu que, de fato, essa dificuldade que você passou lá nessa fase, essa fase foi necessária para você conseguir no futuro, lá no caso, né, no futuro, você conseguir saber tais coisas. Um exemplo disso, gente, eu vou dar um exemplo aqui só para ilustrar, tá? Que é uma pequena analogia que é só para ilustrar. Quando eu trabalhava numa farmácia, eu lembro que eu trabalhava de social media também, né? E eu lembro que eu, assim, eu nem recebia nos primeiros meses, depois que eu fui pedir e tal, porque eu, né, eu fazia o trabalho esse. Mas só que, tipo, realmente, né? Era muito pouco e tal, era uma coisa que exigia muito de mim, mas resumindo o caso, eu pensava, poxa vida, nossa, tem que
eu tenho que arrumar outro emprego, porque esse aqui tá me desgastando muito e eu tô fazendo muita coisa. Daí tá, beleza. Anos depois, quando eu comecei a trabalhar com tarô, eu precisava usar das redes sociais também. E aquele conhecimento que eu tinha foi útil. Por quê? Porque facilitou. Eu já sabia lidar com redes sociais, ou seja, uma coisa que eu passei lá atrás, que foi difícil, foi útil para mim no futuro. Não sei se fez sentido, se você entendeu, me conta aqui, tá bom? E, bom, o conselho nós temos aqui o As de Copas, que vai trazer uma necessidade de nós, de fato, estarmos um pouco mais sensíveis, um pouco mais empáticos, estarmos nos permitindo mais sentir, não só ouvir ou alguma coisa assim, porque às vezes a gente tá assim, né? No mundo a gente age tão mecanicamente, tão no automático, às vezes a gente esquece também que as pessoas também têm sentimentos, passam por situações e tal, e a gente principalmente também, né? Às vezes podemos estar nesse final de semana um pouco mais sensíveis, então o conselho é permitir que essa sensibilidade aflore, né? Que possa surgir de uma forma saudável e saber, claro, lidar, saber administrar, saber regular essa emoção de alguma forma, né? Saber lidar com ela da melhor forma possível para o seu bem, né? E, bom, essa é uma mensagem coletiva, talvez não vai ressoar especificamente para alguma questão que você precisa tratar ou lidar ou saber. E nesse caso eu te aconselho a entrar em contato comigo para a gente conversar, para eu conseguir entender como eu vou poder te ajudar através das cartas, ok? E o meu link está aqui na descrição, aqui embaixo, na legenda. A gente tem o link aqui para o meu zap para a gente conversar, para você entrar em contato comigo e me contar um pouco mais, eu entender como eu vou poder te ajudar através das cartas, tá bom? E é isso, fiquem bem, um ótimo final de semana, um abraço fraterno, não esquece de deixar o seu like, de ativar as notificações, de seguir o perfil e compartilha com alguém se foi útil para você também. Tenho certeza que essa boa ação vai voltar multiplicado para você, tá bom? Um grande abraço, fiquem bem, até mais.